Certo? Bom dia. Vamos começar nossa videoaula de hoje. É, vamos a falar hoje sobre o teorema fundamental do cálculo, né? Como vocês vão ver daqui a pouco, né? É o teorema já por si só, né? O seu nome é muito sugestivo, né? É um teorema muito importante que liga o cálculo diferencial ao cálculo integral, né? Sobretudo, liga as integrais indefinidas com as integrais definidas. Se vocês lembram da aula passada, né, para nós calcular a integral definida, nós fizemos o cálculo do limite de algumas sumas de Riemann, né, que por si só já é muito complicado, né? Então, o teorema fundamental de cálculo ele vem para simplificar os cálculos que nós vamos a fazer doravante, né? Quando vamos a calcular áreas, calcular comprimento de curvas, calcular volumes de corpos de revolução, centros de gravidade, né? Os teoremas de Papos e Goulding, um pouco mais para frente. Certo? Então, mas antes de falar do teorema fundamental do cálculo, vamos a introduzir o teorema do valor médio para integrales. Existe valor médio para funções, né? Usando derivada, e aqui vamos usar o teorema do valor médio para integrais. Certo? Essa afirmação é importante porque ele entra na demonstração do teorema fundamental do cálculo. Certo? Então, vamos a começar, então, o teorema do valor médio para integrales, né? O que ele diz? Nós temos duas funções, f e φ, definidas num intervalo AB a valores reais. Vamos a supor que as duas são contínuas, né? Além de supor que as duas sejam contínuas, vamos supor que a função φ de x, ele conserva o sinal no intervalo, não? Isto é, né? A função φ, ela pode ser não negativa ou não positiva. Tá certo? Então, quando a gente vai integrar a função f de x vezes φ de x no intervalo de a até b, isso é igual ao valor da função em algum ponto do intervalo AB vezes a integral definida de φ de x desde A até B. Certo? Essa aqui é a afirmação do teorema do valor médio para integrais. Vamos a provar, então, essa afirmação rapidamente. Né? Lembre-se que estamos supondo que a função φ ele não muda de sinal, certo? No intervalo. Ou ela é positiva ou ela é negativa, né? Ou pode ser zero. E a função f ela é contínua. Certo? Vamos lá. Então vamos como sempre, vamos a considerar por conveniência. Quando se fala aqui por conveniência, porque é mais fácil dizer, né? Que seja não negativa. A gente vai provar também para o caso dela ser não positiva, né? Que é não negativa, certo? No intervalo AB. Vamos supor que ela seja assim, né? Como a função é contínua no intervalo aqui tem o intervalo fechado AB. Ela é contínua nesse intervalo fechado, né? Nós aprendemos quando a função é contínua nesse intervalo fechado AB, ele atinge seu valor máximo ou mínimo, não é? Certo? Máximo ou mínimo dentro desse intervalo. Então, como ela atinge o valor máximo e mínimo, né? Vamos anotar com M minúscula e M maiúscula, seus respectivos valores máximo, mínimo e máximo da função no intervalo AB, certo? No intervalo fechado, obviamente, aqui, AB. Aqui temos intervalo fechado, aqui foi um pequeno erro, AB, respectivamente, né? Ou seja, o que significa, né? A função f de x, ele vai ser maior ou igual a esse valor mínimo e menor ou igual a esse valor máximo, né? Para todo x que pertence a intervalo AB, fechado, certo? Então, nós vimos também a propriedade, quando nós temos uma desigualdade que está aqui, e a gente multiplica por uma quantidade não negativa, o sentido da desigualdade não muda, tá certo? Permanece a desigualdade. Então, o que vamos fazer? Como temos essas desigualdades aqui, as duas desigualdades, na verdade, temos três desigualdades, né? A primeira seria S com S, né? A segunda seria f de x menos m maiúscula. E a terceira seria m minúscula menor ou igual a m maiúscula, certo? Então, se a gente multiplica por um número não negativo, o que acontece? A desigualdade permanece. Como a função φ de x é não negativa, por hipótesis,
Então, se a gente multiplica essas desigualdades por φ de x, ela vai permanecer, como está aqui. Certo? E aqui, vamos a integrar aqui. Veja aqui, nós vimos também a propriedade integral definida, que a integral ele preserva as desigualdades, né? Então, se a gente integra, lado esquerdo, no meio, do extremo direito, né? A integral vai preservar as desigualdades. Uma vez feito isso, vamos a tirar as constantes da integral. Tá vendo aqui? O m minúscula tiramos aqui e o m tiramos aqui. Tá certo? Então, nós temos essas desigualdades que estão aqui. Perfeito? Então, veja aqui. Então, m minúsculo e m maiúsculo representam o valor mínimo e o valor máximo, respectivamente, da função no intervalo AB, fechado AB. Certo? Nesse intervalo fechado AB. Então, o que significa isso, né? Significa que vai existir um número, vamos chamar o número de K, tá certo? Entre M minúsculo e M maiúscula. Assim, né? Tal que a função é f de x, né? Vai tomar o valor entre M e M, e por isso vai existir um ρ que pertence ao intervalo aberto, tal que o K vai ser igual ao valor de f nesse ponto. Bem? Então, nós temos aqui e aqui, mais ou menos, é o caso particular. Mas aqui voltamos ao gráfico aqui. Certo? Nós provamos, então, aqui o valor meio, o teorema valor meio para integrar. Está vendo que o K, que está aqui, esse K aqui, é o que? F de ρ. E esse ρ está entre intervalo A e B. Certo? Nós provamos, então, esse teorema quando φ é não negativo, né? E se ele é não positivo? Então, aqui, por exemplo, né? Aqui. Φ de x é não positivo no intervalo AB. Então, se você multiplica por menos, o que acontece? Quando multiplica por menos, a desigualdade se inverte, né? Então, temos aqui. Nós temos aqui no intervalo AB. Se φ de x é não positiva, então menos de φ de x é não negativa. De novo, aplicando esta função para a fórmula acima, né? Nós temos essa desigualdade que está aqui. E aqui, raciocinando da forma análoga como foi feito para o caso de φ de x não negativa, né? Nós temos esse resultado. E aqui um caso particular. Um caso particular, por exemplo, se φ de x é igual a 1, veja aqui então. Aqui temos a integral de A a B, de φ de x vezes f de x, né? Mas φ de x é igual a 1, então aqui tem f de ρ, a integral de A a B aqui. Aqui nós temos aqui que quando integramos a identidade aqui, 1, né? A integral que está aqui é o comprimento do intervalo de integração, que nesse caso seria B menos A. Certo? Que está aqui. E aqui seria a interpretação geométrica desse fato aqui. Aqui. Por exemplo, né? A gente vai integrar a função f de x, né? Desde A até B. Então, a integral da função f de x de A até B é igual ao quê? Ao valor da função em algum ponto do ρ, que aqui está entre A e B, vezes o comprimento do intervalo de integração, que seria AB, né? B menos A. Como podem ver, então, nesse caso aqui, seria a área do retângulo, né? Ou seja, a área de um determinado retângulo é igual à área da região plana formada por cima, pelo gráfico da função, por baixo, por uma parte do eixo das abscissas, né? Compreendido entre A e B, e nas laterais, uma parte da reta x igual a A e uma parte da reta x igual a B. Tudo bem, pessoal? Ficou mais ou menos entendido o teorema de valor médio para integrais? Tudo bem, né? Então vamos a continuar. Bom, uma vez enunciado e provado o teorema de valor médio para integrais, vamos agora a enunciar e provar o teorema fundamental do cálculo. Certo?
vocês vão ver que, de fato, o nome faz jus à importância desse teorema, né? Então, vamos lá, então. Teorema fundamental do cálculo. Vamos a... Um minutinho, alguém está entrando. Vamos a voltar. Vamos a supor que a função f seja contínua no intervalo AB, certo? A primeira hipótese sobre f vai ser que ela seja contínua no intervalo AB, né? Nós, quando definimos a integral da função f no intervalo de a até b, nós vimos que a função f ele dependia dos intervalos de integração, aliás, do limite de integração a e b, certo? Depende. Se você muda a e b, então você vai obter outro valor da integral definida. Agora vamos a supor que o limite de integração superior seja uma função de x. Aliás, seja x, né? Onde x ele varia no intervalo de a até b. Certo? Então vamos a considerar essa integral que dessa forma que está aqui. Vejam que não, o limite inferior de integração é a e o limite de integração aqui é x. Certo? Então podemos dizer então que essa integral definida que está aqui é uma função que depende de x. É óbvio, né? Se você muda x, você vai mudar o valor da integral definida. Por isso vamos a anotar essa aqui então como uma função f de x. Bom, vejam que aqui estou chamando f de x. Nós já usamos essa notação para denotar a integral indefinida ou primitiva da função f pequena, né? Certo? Então, essa notação aqui não é à toa. Não é coincidência. Então, essa aqui foi de propósito, a notação aqui. Então, em princípio, essa aqui, nós tínhamos denotado nas aulas anteriores que essa f grande denotava a primitiva ou integral indefinida da função f. Certo? E aqui estamos usando essa notação para indicar que essa integral indefinida que está aqui é uma função que depende de x. Certo? Muda o x, muda a integral aqui, essa função que está aqui, né? A integral indefinida. Tudo bem? Então vamos lá, então. Vamos a usar o fato que a função é contínua, né? Nós queremos mostrar a seguinte fórmula importante. Veja o que queremos mostrar importante. Que de fato, essa f grande que está aqui é a primitiva da função f que está aqui. Função f. Ou seja, o que significa? Que a derivada dessa f grande tem que ser igual a f pequena. Aqui. Só que o valor de f pequena no ponto x. Certo? O valor de f pequena no ponto x. Se a gente provar isso que está aqui, então vamos estabelecer uma ligação importante entre a integral definida e a integral indefinida. Então, vamos lá, então. Vamos provar, então. Nosso objetivo, então, é provar essa igualdade que está aqui. De fato, o que significa isso? Por definição, a derivada de f grande, o que significa? É o limite do que? De f, valuado no ponto x mais h, menos f grande de x sobre h, né? Nós usamos aqui, no lugar de h, nós tínhamos usado um infinitesimal, que seria delta de x, que é a mesma coisa, né? Que h e h tende para zero. Então, vamos a provar esse limite, que é igual a f pequeno em valor de x. Tá. Antes de provar esse limite, a gente vai escrever aqui igual f grande de x mais h. Veja aqui. F grande de x mais h, por definição, veja, vou voltar aqui no slide anterior. F de x, f de x que está aqui, é igual a isso que está aqui. Então, se eu altero o x aqui também vou alterar, por exemplo, né? Se aqui coloco aqui 2x, aqui vai ser a integral 2x. Se aqui coloco x mais h, então aqui na integral superior, ou aliás, no limite superior da integração, vai ficar x mais h. Certo? Portanto, f de x mais h vai ser a integral de a até x mais h. Tal como está aqui. Está vendo aqui? Isso. Veja que aqui eu estou denotando aqui a variável de integração e a variável da função com t, porque para não fazer confusão com o limite superior da integração. Só por isso. Uma vez que está aqui, vamos usar aqui o seguinte teorema. Qual é esse teorema? O teorema em questão é o seguinte, né? Se a função é integrável no intervalo, por exemplo, de a até b, vamos supor, né? E c
é algum ponto intermediário entre A e C, então a integral de A a B é igual à integral de A até C, mais a integral de C até B. Certo? Isso que estamos fazendo aqui. Então, na verdade, seria o intervalo de A até X mais H. Eu estou colocando como sendo o intervalo de A até X, e depois do intervalo de X até X mais H. Tá certo? Tá como está aqui. Tudo bem? No entanto, esse primeiro integral que está do lado direito é o que? A f grande de x. Tá certo? F grande de x foi denotado dessa forma que está aqui. Então, onde temos aqui, então? F de x mais h menos f grande de x, ou igual, né? F grande de x mais esse integral que está aqui. Certo? E aqui vamos a colocar esse fona de x aqui, vamos colocar do lado esquerdo. Então, vai ficar o quê? Fona de x mais h menos fona de x. Igual a esse integral que está aqui. E agora vamos fazer o quê, né? Próximo passo. Vamos a dividir tudo por h. Vejam que h é um infinitesimal. Ele não é zero, ele tende para zero, né? Portanto, podemos fazer essa divisão. Dividir aqui do lado esquerdo, e dividir aqui do lado também esquerdo. E aqui já colocamos fora da integral. Por quê? Porque h é constante. Tudo bem? Então, veja que temos já a cara do limite que nós queremos calcular aqui. Esse limite que está aqui. Tá vendo? Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo? Tranquilo, vamos lá. Tá. Agora vamos a usar o teorema, veja aqui, nós estamos aqui, então, nessa igual. Agora vamos a usar o teorema de valor médio para essa integral que está aqui. Tá certo? O teorema de valor médio para integrales que nós acabamos de provar, né? Aqui vamos a provar, usar o teorema de valor médio para integrales quando o φ de x é igual a 1. Lembre que nós vemos o caso particular. Aqui observem que aqui seria o φ de x, aqui multiplicado com f, né? O φ de x seria igual a 1. 1, certo? É como se fosse 1. Então, se é igual a 1, então existe um número entre x e x mais h, que vamos anotar de x, tal que, vamos aqui cortar, tal que então temos aqui, vai ser igual a f de x, vou voltar aqui para vocês entenderem, vai ser igual a f de x, certo? F de x, então vai ficar f de x fora da integral, então vai ficar f de x sobre h, perfeito? Vezes a integral de x até x mais h de 1, porque aqui o f saiu, né? A integral, então ficou 1. Quando tem 1, a integral é igual ao comprimento do intervalo. O comprimento do intervalo é o quê? É x mais h menos x, que seria h. Então, esse h que vai aparecer aqui, cancela com esse h. Por isso que ficou f de x aqui. F de x, na verdade, seria f de x. Aqui esse h não tem, não. Aqui, vamos a... Esse H aqui desconsidera, não tem aqui. Porque ele já foi cancelado com esse H que está embaixo. Bom, aqui foi um erro de digitação. Aqui só temos f de x. Nessa expressão que está aqui, só temos f de x. Bom, então, o que temos? Chegamos a provar até agora, né? Que essa expressão que está aqui, né? É igual a f de x. Agora se está... Portanto, nós temos essa expressão aqui. Não, tá certo isso aqui. Aqui não foi cancelado. Essa expressão que está aqui não estava certo. É o que? É igual a f de x vezes h. Então, quando você vai substituir aqui e cancela com esse h, por isso que fica f de x. Tá certo, tá certo. Então, agora o que temos, então? Nós temos essa razão aqui, que vamos a tomar o limite logo, né? Igual a f de x. Perfeito? Observamos aqui, se h tende para zero, o que acontece nesse intervalo que está aqui? Nesse intervalo, se h tende para zero, o intervalo vai virar um ponto, né? Seria o x. Portanto, o x que está aqui, ele vai para x. Tudo certo? Ou seja, por a continuidade da função, f de x vai para f de x. E aqui vamos calcular o limite, então. Esse limite que está aqui, né? Que se existir é igual a quê? A derivada da fona com relação a x. E esse vai ser o limite de f de x quando h tende para zero, f de x. Certo?
Então, assim mostramos, então, que essa f de x é uma primitiva para a função f de x. E como já sabemos, se a gente encontrou uma primitiva, encontrou infinitas primitivas, né? Basta adicionar a constante c. Ou seja, o que significa isso, né? Significa que a integral de a até x da função f é igual à primitiva f de x mais uma constante. Tá certo? Então, a gente já praticamente encontrou uma ligação entre a integral indefinida e a integral definida. Tudo certo? Vamos aguardar essa última igualdade, tá certo? Que seria a integral de a até x da função f pequena, né? Igual à primitiva mais a constante. Certo? Assim, nós provamos o seguinte teorema importante, né? A função f contínua, e se nós denotamos essa integral que está aqui, que depende de x por f, né? Digamos que o f grande é uma primitiva, né? Aqui. Então, veja aqui onde a derivada de fora, né? Que é a primitiva, é igual a f pequena. Então, agora vamos observar aqui. O que acontece? Vamos voltar aqui nossa aqui. O que acontece quando x é igual a? Veja aqui. Se x é igual a, o que acontece quando x é igual a? X aqui é igual a, veja aqui, escreva aqui o a, certo? X é igual a aqui. O que acontece com a integral de uma função quando o limite de integração inferior coincide com o limite superior? Ou seja, eu tenho a integral de a até a da função f. Então, aqui a integral é igual a zero. Tá certo? Aqui a integral é igual a zero, quando x é igual a. E aqui tem f de a mais c. Portanto, c vai ser igual a f grande de a, menos f grande de a. Tudo certo? Então, c vai ser igual a quanto? A menos f grande de a. Agora, se x é igual a b, então nós temos aqui a integral de a até b, da função f pequena, é igual a f grande de b mais c. Só que c foi encontrado no passo anterior, c é igual a menos f de a. Então, assim, chegamos ao seguinte resultado. A integral de a até b, da função f pequena, é igual a quê? É igual a f de b menos f de a. Porque essa diferença aqui das primitivas, né? Valuadas no ponto B e A, ele pode ser escrito por essa fórmula aqui, que se chama fórmula de Newton-Lewis. Seria a primitiva valuada nos pontos A e B. Como se calcula isso aqui? Primeiro você calcula o valor de x em B, aqui, menos o valor da primitiva no ponto A. CPDA. Certo? Então, aqui nós temos um resultado importante, poderoso, da integral definida e a ligação com a integral indefinida. Então, agora, como podem ver, né, já não precisamos calcular aquelas limites daquelas sumas. Basta calcular a primitiva da função subintegral e usar a fórmula de Newton-Lewis para calcular a integral definida. Tá certo? Com isso, a gente simplificou muito as contas para calcular integrais, né? É por isso que esse resultado se chama teorema fundamental do cálculo. Tudo bem? Alguma dúvida? Com relação à prova? Ok, né? Tranquilo. Jorge, com relação à prova da função, né? Nada de prova agora? Não entendi. Não entendi, Jorge, a pergunta. Com relação à prova da função. Ah, você estava brincando. Tudo bem. Tá certo? Tá. Agora, provado então o teorema fundamental de cálculo, vamos a lembrar agora, né? Veja, quando a gente considerou na aula passada
o exemplo de Arquímedes, né? Aquele problema de Arquímedes, qual era, né? O Arquímedes estava tentando calcular a área da região plana, formada pelo gráfico da função x ao quadrado, por baixo, por uma parte da abscissa, né? Da reta abscissa entre a reta 0 e B, e a lateral direita era uma parte da reta x igual a B, tá certo? Veja que quando a gente calculou esse integral definida usando a definição, né? Veja que nós fazemos a partição, não é? Escolhemos os pontos Q e calculamos intervalos e encontramos, após um longo cálculo, né? Agora não, agora nós temos agora a poderosa ferramenta, que é o teorema fundamental de cálculo, né? Tá certo? O que é esse teorema fundamental de cálculo? Como calcular isso aqui? Você vai calcular agora a primitiva de x ao quadrado, né? Que, como sabemos, é x ao cubo sobre 3, não é? E aqui usa a forma Newton-Lewis. X ao cubo sobre 3, você vai evaluar no ponto 0 e B. De que forma? Primeiro evalua no ponto B, substitui x por B, então vai ficar B ao cubo sobre 3, menos, agora quando x igual a 0, C ao cubo menos 3. Obviamente essa expressão que está aqui igual a 0, né? Que ficou B ao cubo sobre 3. Então nós podemos praticamente ser num quarto de linha, agora calcular esse integral, o que para nós levou praticamente duas linhas, duas folhas. Se vocês lembram aqui o cálculo dessa integral, usando a definição, você levou praticamente duas folhas, não é? Agora levou um quarto de linha, menos, um oitavo de linha para saber. Então já podem ver a, a força desse teorema, né? E a praticidade. Sim, geralmente nas provas de engenharia, né, Jorge, nas provas de engenharia não se exige as demonstrações de teoremas, né? Geralmente são mais aplicações. Agora, os cursos de bacharelado, licenciatura em matemática, como curso de matemática, então se exige que o aluno saiba demonstrar esses teoremas, né? O aluno de engenharia é recomendável que ele saiba provar, mas tem uma ideia, né? O importante é que ele tem que usar como uma ferramenta para as aplicações. Certo? Então, é isso aí. Tudo bem? Então, agora, vamos a calcular então integrais definidas. Vamos considerar um exemplo. Então, em princípio, veja aqui. Então, para calcular integral definida, nós precisamos saber calcular primitivas, né? Da primeira função. E para calcular primitivas, vai depender de sua capacidade de todos vocês, né? Do grau de que vocês têm de calcular, né? Aí nós temos muitas técnicas, né? Vamos ver daqui a pouco algumas delas. Então, vamos a calcular algumas fáceis. Por exemplo, a gente quer calcular a integral definida da função x ao cubo no intervalo de menos 3 até 4. Tá certo? Agora já fica fácil, né? Então, o resultado vai se reduzir a calcular a primitiva de x ao cubo. A primitiva de x ao cubo é x a 4 sobre 4. Certo? Por quê? Porque a derivada de x a 4 sobre 4 é x ao cubo, né? Uma vez encontrada a primitiva, usamos a fórmula de Newton-Lewis. Certo? A fórmula de Newton-Lewis que diz, você calcula a primitiva e evalua nos extremos do intervalo de integração. Primeiro calcula para... Aqui você, como um quarto é constante, você pode colocar em evidência o quarto, como facilita bastante, né? Aqui tem um quarto, e aqui que ficou x4. Aqui x4 vai primeiro quando x é igual a 4, aqui, seria 4 elevado a 4, e menos quando x é igual a menos 3, certo? Menos 3 a 4. Fazendo aqui as respectivas potenciações, né? 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. E menos 3 a 4, né? O resultado vai ser 175 sobre 4. Tudo bem? Agora vamos para nosso próximo exemplo. Nosso próximo exemplo é calcular a integral definida da função 1 sobre seno ao quadrado de x, desde π quartos até π meios. Certo?
Também aqui, a primitiva dessa função também é muito fácil, né? Já faz parte da nossa tabela elementar de integração. Vejam aqui, a primitiva de 1 sobre seno ao quadrado de x é menos cotangente de x. Certo? Por quê? Porque a derivada de menos cotangente de x vai dar 1 sobre o seno ao quadrado de x. Na verdade, a derivada de cotangente de x é igual a menos 1 sobre seno ao quadrado de x. Né? Certo? Uma vez que encontramos a primitiva, aqui usamos a fórmula Newton-Lewis, tá certo? Que a primitiva é menos cotangente de x. E vamos avaliar agora nos pontos e quartos e pi meios. Certo? Veja que tem que ter um menos aqui. Então, vou colocar o menos fora da fórmula Newton-Lewis. Então, coloco menos parênteses. Primeiro, quando o x é igual a pi meios, cotangente de pi meios, aqui, menos quando o x é igual a pi quartos, cotangente de pi quartos. Tá certo? Cotangente de pi meios é igual a quê? A cotangente é o quê? É o cosseno sobre seno, né? Cosseno de pi meios dá zero. Seno de pi meios dá 1. Zero dividido por 1 dá zero. Então, esse termo que está aqui é zero. Menos a cotangente de pi quartos é igual a 1, não é? É 1. Aqui tem menos com menos, dá mais, por isso fica 1. Então, essa integral que está aqui é igual a 1. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Está conseguindo acompanhar? Tudo bem, né? Vamos agora analisar uma integral um pouquinho ligeiramente, vamos dizer um pouquinho mais complicadinha, né? Mas não deixa de ser assim. Veja que nós queremos calcular agora a integral definida da função igual módulo de 1 menos 2x desde no intervalo de 0 até 4. Tá certo? Quando a função está com módulo aqui, é difícil calcular a primitiva, né? Então vamos a fazer aqui. Vamos escrever aqui agora o módulo de 1 menos 2x no intervalo de 0 até 4. Certo? De 0 até 4. O que acontece, viu? Para poder a gente fazer isso, vamos a encontrar o ponto crítico de 1 menos 2x. Ou seja, vamos encontrar o valor onde a expressão que está dentro do parênteses é igual a zero. Então, a expressão que está dentro do parênteses é igual a zero quando x é igual a 1 meio. Concorda? Se x é igual a 1 meio, a expressão que está dentro do parênteses é igual a zero. Certo? Então, vamos agora a dividir nosso intervalo 0,4 em dois intervalos. Primeiro, de 0 até 1 meio e de 1 meio até 4. Tudo bem? Estamos dividindo nosso intervalo 0,4 de 0 até 1 meio e de 1 meio até 4. Certo? Vamos agora a observar o que acontece com o módulo no primeiro intervalo. Qual é o primeiro intervalo? O primeiro intervalo é quando x pertence de 0 até 1 meio. Tá certo? Se x pertence de 0 até 1 meio, o que acontece com a função que está dentro do módulo? Se x está entre 0 e 1 meio, a expressão que está dentro do módulo, ela é positiva. Tá certo? Para todo x que está entre 0 e 1 meio, a função que está dentro do módulo é positiva. Então, se a função é positiva, então, tiramos. Então, para todo x que é menor ou igual ao meio e maior ou igual a zero, a função é 1 menos 2x. Certo? Nós podemos tirar aqui. E agora vamos ao valor que acontece no intervalo de 1 meio até 4. De 1 meio até 4, a expressão que está dentro do parênteses, de 1 meio até 4, é negativa. Essa expressão é negativa, né? Se essa expressão aqui é negativa, por definição do módulo, o que acontece? Esta aqui vai ser igual a quê? A menos, parênteses, 1 menos 2x. Ou seja, vai ser igual a 2x menos 1. Vendo aqui? Então, no intervalo de 1 meio até 4, a função vai ser igual a 2x menos 1. Então, nós dividimos a função em dois, dividimos a função dessa forma que está aqui. Para x de 0 a 1 meio, a função é igual a essa que está aqui. Para 1 meio para x de 1 meio até 4, a função vai 2x menos 1. Certo? Então, aqui vamos usar a propriedade linear. Vamos lá, então.
essa integral que está aqui, vamos a dividir em duas integrais. De 0 a 1 meio, primeiro, que a função é 1 menos 2x, e de 1 meio até 4, a função é 2x menos 1. Tá certo? E aqui, vamos usar como falei, a propriedade linear, né? Essa aqui vai ser a integral de 0 a 1 meio, de 1, que está aqui, menos a integral de 2x, mas o 2 é constante, depois escrever fora e vai ficar x aqui. O próximo aqui, mais a integral de 1 meio até 4, de 2x, o 2 é constante, escrevemos fora, e menos a integral de 1, de 1 meio até 4. Certo? Aqui, quando tem 1, a função subsidiária é igual a 1, então a integral é igual ao comprimento dos limites de interação. Aqui seria 1 meio menos 0, dá 1 meio. Tá certo? Aqui dá menos 2. Aqui estou reescrevendo ainda, por enquanto, né? Tá vendo? Estou reescrevendo. E aqui também. Não foi calculado. Então, aqui 1 meio. Aqui tem menos 2. E aqui vou calcular a primitiva de x. A primitiva de x é quanto? X ao quadrado sobre 2. Está aqui. E usando a fórmula Newton-Leibniz, vai que de 0 até 1 meio, né? A mesma coisa com a terceira integral. Aqui tem 2, primitiva, x ao quadrado. Aqui valor de 1 meio até 4. E aqui, quando aqui é 1, decimos que é igual a 4 menos 1 meio, né? Perfeito. Então aqui tem 1 meio, repete. Aqui tem menos 2. E aqui vai valorar, né? Primeiro, quando é x igual a 1 meio. Aqui teria 1 meio ao quadrado. Mas veja que aqui também tem 2 aqui, né? Então seria 1 meio ao quadrado, vai ser 1 quarto. Aqui tem 1 quarto vezes 2. E quando x é igual a 0, aqui dá 0. Já não escrevi aqui mais. Agora vamos ao terceiro aqui. 2. Aqui agora quando x é igual a 4, aqui seria 2, o 4 elevado ao quadrado, está aqui, sobre 2, menos 2, esse 2 que está aqui, né? E agora quando x é igual a 1 meio. Aqui vai ficar 4 meio. Certo? E aqui, essa expressão que está aqui vai ser igual a 7 meios, né? Então, você fica menos 7 meios. E aqui, veja, esse com esse pode cancelar a metade, também 2 e 2 cancela, aqui 2 e 2 também cancela, aqui 2 e 2 cancela. Então, o mínimo múltiplo cúbico vai ser igual a 4. Desenvolvendo isso aqui, vamos obter o resultado final 25 meios. Tá certo? Então, essa integral que está aqui é igual a 25 meios no intervalo de 0 a 4. Tudo bem? Alguma dúvida com relação ao desenvolvimento? Tudo bem. Uhum. Tranquilo, né? Vamos lá. Agora vamos para nosso próximo exemplo, certo? Veja, nosso próximo exemplo é o seguinte, né? É a integral da função raiz quadrada 1 menos cosseno de 2x sobre 2, desde 0 até a 6π, certo? De 0 a 6π. Bom, essa integral, a primitiva dessa função aqui, assim de cara, é muito complicado saber. Então, vamos a fazer algumas transformações, né? Veja, qual é a transformação que estamos fazendo aqui? Aqui nós estamos escrevendo o cosseno do ângulo duplo, aqui, se vocês lembram. Cosseno do ângulo duplo. Vamos escrever em função do seno do ângulo simples. Se o ângulo duplo é 2x, então o ângulo simples é x, tá certo? O cosseno de 2x era igual a quanto? 1 menos 2 vezes seno ao quadrado de x. Concorda? 1 menos 2 vezes seno ao quadrado de x. E eu vou substituir aqui. Escreve então cosseno de 2x como sendo 1 menos 2 vezes seno ao quadrado de x. Quando substituir, a cancelar vai ficar aqui no numerador, assim. Seno ao quadrado de x, né? E dividido por 2, que está aqui. Aqui cancela o 2. E vai ficar o quê? Raiz quadrada de seno ao quadrado de x. Extraindo raiz quadrada, nós temos módulo de x. Certo? Módulo de x. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o seguinte, né? A integral da função que nós queremos calcular, que estava aqui, raiz quadrada de 0 a 2π, é igual à integral de 0 a 6π da função módulo de seno de x, certo? Por quê? Porque essa raiz quadrada aqui, nós provamos que é igual a módulo de seno de x. Tá certo? Agora vamos a usar o sinal da função seno de x
em los respectivos intervalos. Tá certo? Vejam aqui. Aqui estamos escolhendo o primeiro intervalo. Quando x pertence ao intervalo de 0 a π, nós estamos no primeiro e segundo quadrante. No primeiro e segundo quadrante, a função seno é positiva. Concorda? É positiva, né? Portanto, aqui fica seno de x. Quando x pertence a π a 2π, nós estamos aqui no terceiro e quarto quadrante. No terceiro e quarto quadrante, a função seno é negativa, né? Por isso que escrevemos menos seno de x. Módulo, né? E aqui vamos agora. De 2π até 3π, estamos de novo no primeiro e no segundo quadrante, a função é positiva. Aqui, de 3π a 4π, estamos no terceiro e quarto quadrante, a função será negativa. Aqui, 4π a 5π, estamos de novo, primeiro e segundo quadrante, positivo. E de 5π a 6π, estamos no terceiro e quarto quadrante, negativo. Certo? Então, o que vamos a escrever aqui? Para nós desfazer do módulo que está aqui, então vamos a dividir o intervalo de 0 a 6π em intervalos respectivos. Primeiro de 0 a π, depois de π a 2π, de 2π a 3π, 3π a 4π, 4π a 5π, e por fim de 5π a 6π. Certo? Vamos a... Por quê? Porque integrar de 0 a 6π é a mesma coisa que integral de 0 a π mais a integral de π a 2π e assim por diante, né? Até chegar a 5π sobre 6π. Tudo bem? Essa propriedade nós vimos da integral definida na aula anterior. Certo? O que vamos fazer agora? Certo? A integral aqui de 6π, como sabemos, esse aqui é o módulo, né? Então aqui, primeiro, a integral de 0 a π. Nós vimos que o módulo seno de x é seno de x. Depois, a integral de π a 2π. O módulo era igual ao menos seno de x, está aqui, né? E assim, escrevendo tudo isso que está aqui, a gente vai chegar à seguinte fórmula. 2 mais 2 mais 2 mais 2. E toda a integral é igual a 2, né? E é igual a 12, o resultado. Certo? Então, a dificuldade, talvez, nessa integral definida, né? Seja duas coisas. Primeiro, reduzir a expressão que está dentro da raiz, né? Usando algumas identidades trigonométricas, né? E logo após reduzido isso aqui, nós temos o módulo de seno de x. E aqui, para desfazermos o módulo, subdividimos o intervalo de 0 a 6π em intervalos, dessa forma que está aqui, para poder usar o sinal do seno de x. Tudo certo? Alguma coisa para esclarecer ou está tranquilo? Tudo bem. Vamos lá. Tá, agora vamos a fazer aqui um pequeno problema de análise de cálculo integral e um problema aritmético, algébrico, aliás. Veja aqui, encontre os valores C1 e C2, tais que, veja que aqui tem a função f de x. A função f de x é igual a quê? C1 vezes seno de x mais C2 exponencial de x. Certo? Então, nós temos que encontrar esses valores C1 e C2, porque eu tenho as seguintes hipóteses. Veja aqui, eu tenho, se eu derivo essa função e calculo no ponto zero, esse resultado vai ser igual a 7. Se a gente integra essa função no intervalo de 0 a π meios, o resultado vai ser 1 mais 3 e elevado a π meios. Tudo bem? Tá certo. Agora, vamos usar então agora as hipóteses que não temos, né? Nós vamos usar a derivada de f em 0 igual a 7. Mas antes de calcular a derivada no ponto zero, vamos a calcular a derivada. A função f está aqui, certo? Vamos a calcular a derivada. A derivada dela vai ser igual a derivada de C1 seno de x, que nós sabemos vai ser igual a C1 cosseno de x, está aqui. Mais a derivada de C2 exponencial de x. A exponencial de x é a única função cuja derivada é ela mesma, né? Então vai ser ela mesma aqui, certo? Eu calculei a derivada dessa função que está aqui. Agora vamos avaliar a derivada no ponto zero. E lembrar que a derivada no ponto zero é igual a 7, né? Por hipótese. Então aqui vai ficar aqui 7 igual C1 de cosseno de zero dá C1, porque cosseno de zero dá 1, tá certo?
E aqui, exponencial de 0 dá 1. Então, aqui vai ficar C1 mais C2 igual a 7. Então, já temos uma relação para as constantes. C1 mais C2 é igual a 7. Certo? Temos uma relação. Agora vamos usar a segunda hipótese que tem aqui. A segunda hipótese. A segunda hipótese significa que a integral de f de x de 0 a π meios é igual a essa expressão aqui. Certo? Então, vamos integrar. A função f de x está aqui, não é? Então, vejam aqui. Aqui integrando, vai ser igual a integral de 0 a π meios de C1 seno de x. Nossa integral de seno de x é o quê? É menos cosseno de x. Está aqui já, primitiva. Certo? E essa primitiva vamos a calcular para a forma Newton-Leibniz de 0 até π meios. E também calculamos a primitiva de C2 exponencial de x. A primitiva de C2 exponencial de x é ela mesma. Certo? E calculamos de 0 a π meios. Primeiro calculamos quando x é igual a π meios, né? Aqui eu tenho C de π meios. Aqui coloquei positivos aqui. E aqui é mais C1 menos C2, calculando todas elas. Certo? Usando a forma Newton-Leibniz, primeiro quando x é igual a π meios, aí depois menos quando x é igual a 0. Fazendo essas contas tem aqui, né? Então, veja. E essa expressão que está aqui por hipóteses, a integral de f de x que está aqui é igual a quanto? É 1 mais 3 π meios, está aqui. Obviamente, para que essa expressão tenha sentido, o C2 tem que ser igual a 3. Certo? Porque nesse lado que está aqui da igualdade, a única expressão que contém exponencial de π meios é o C2. Está vendo aqui? A coeficiente é C2. Então, para ser igual, o C2 tem que ser igual a 3. Por quê? Porque o C1 e o C2 são constantes. Então, não pode ser escolhido da seguinte forma, né? Se C2 é igual a 3, já encontrou de cara, né? O C1 você encontra aqui. C2 igual a 3, então subtrai 7 subtrai de 3, vai dar 4. Então, C1 igual a 4. Portanto, nossa função vai ser 4 vezes seno de x mais 3 vezes exponencial de x. E, obviamente, você tem que verificar se, de fato, você... Então, aí você deriva essa função e calcula em 0, tem que ser igual a 7. Aí você integra essa função de 0 a π meios e o valor tem que ser igual a 1 mais 3 π meios. Tudo bem? Tudo certo? Por que dá C1 mais menos C2? Achei que dava menos C1 mais C2. É que primeiro, João Melo, né? Aqui eu fiz direto a conta. Aqui você primeiro vai calcular quando x é igual a π meios. Tá certo? Vamos a calcular quando x é igual a π meios. Quando x é igual a π meios, o que acontece com o cosseno de x? O cosseno de x vai dar 0. Tá certo? Porque cosseno de 90 dá 0. Então, esse termo aqui sumiu para o primeiro caso. E aqui o próximo, quando x é igual a π meios, aqui vai dar C2 π meios, tá aqui. Tá certo? C2 π meios. Agora, quando x é igual a 0. Quando x é igual a 0, coloca menos. Mas como aqui tem um menos, menos com menos vai dar mais. C1. Cosseno de 0 dá 1, por isso que dá mais C1. E aqui vai dar menos C2. Por quê? Porque o exponencial de x, quando x é igual a 0, aqui dá 1. Então, fica menos C2. Tudo certo agora, João? João Melo. Eu escrevi direto, mas é assim. Tudo bem. Agora eu quero propor a vocês um exemplo de exercício para vocês fazerem ali na sua mesa, né? O seguinte: encontre os valores de A e B, tais que a função f de x igual a vezes 2 elevado a x mais b, ele satisfaz as seguintes condições. Certo? A derivada de f no ponto 1 igual a 2 e a integral de f de 0 a 3 é igual a 7. Tudo certo? Eu vou dar um tempinho para vocês tentarem fazer, né? E vamos a considerar isso aqui como se fosse uma participação sala de aula. Tudo bem? Vamos a deixar quantos minutos? 3 minutos? Tudo bem? Bom, são 7h55, então 7h58. Voltamos para ver se algum de vocês tem uma resposta.
Tudo bem? Então vamos encontrar as constantes A e B, sabendo que a função f satisfaz essas duas condições, né? A derivada de f no ponto 1 igual a 2, a integral de f no intervalo de 0 a 3 igual a 7. É praticamente como no exemplo anterior, né? Aí se alguém encontrou o A e o B, escreve para nós no chat, né? Ou pode escrever um papel aqui para todo mundo mostrar aqui na telinha. Então, temos algum resultado? Tentando. O A igual a 2 e o B igual a 1, né? Bom, vamos a descobrir agora isso aí. A igual a 2, B igual a 1. Acho que são números diferentes. Mas vamos ver se é assim. Tudo bem, Luísa? Vamos a... Ok, vamos ver. Vamos a resposta já aqui, né? Vamos ver aqui. O A é ligeiramente diferente ao que o pai achou, né? Isso aqui. É um pouquinho diferente, só, mas vamos ver. Veja aqui. A derivada, primeiro calculamos a derivada, né? Porque temos aqui esse valor aqui. A derivada de f está aqui. Quando a gente calcula a derivada essa aqui é função exponencial, né? A base diferente de e, que seria 2. A derivada é o quê? É a mesma, da função exponencial é a mesma, vezes o logaritmo neperiano de 2. Está vendo que está aqui? Aqui seria A ou vezes a derivada do logaritmo de 2x é igual que é 2x vezes o logaritmo neperiano de 2. A derivada que está aqui. E a derivada de b, como b constante, dá zero. Tá certo? Então, veja aqui, vamos calcular agora a derivada no ponto 1. A derivada no ponto 1 é igual a 2, né? Por hipótese.
O que significa isso? Significa que dois vezes... aqui porque coloquei 2. Aqui não é 2, não. Sim, aqui porque quando x é igual a 1 aqui, x igual a 1 aqui dá 2. Então aqui 2 vezes a, logaritmo neperiano de 2 igual a 2. Né? Cancela 2 e vai ficar o quê? A igual a 1 sobre o logaritmo neperiano de a. Certo? Logaritmo neperiano de 2, aliás. 1 sobre o logaritmo neperiano de 2. Certo? Assim nós temos então que f de x vai ser igual a quê? O a, que já foi calculado, que está aqui, 2x, e mais b. Certo? Agora vamos calcular a integral de 0 a 3 da função f de x, ou seja, a função que está aqui, né? Certo? Esse aqui, 0 a 3 f de x. E aqui vamos a calcular o que? A primitiva do que dessa função que está aqui, né? A primitiva de 1 sobre logaritmo de 2. Bom, logaritmo de 1 sobre logaritmo é constante. Então nós queremos calcular a primitiva de 2x. A primitiva de 2x, qual seria a primitiva? A primitiva de 2x seria igual que a 2x sobre logaritmo neperiano de 2. Certo? Por quê? Porque a derivada de 2x sobre logaritmo neperiano de 2 é igual a 2x. O que nós queríamos, né? Então, por isso que fica aqui a primitiva vai ser esse aqui. O logaritmo 1 sobre logaritmo neperiano ao quadrado de 2 vezes 2x. Mas a primitiva de b é bx. Aqui. Certo? Encontramos aqui. E aqui vamos a valor de 0 a 3. Primeiro, quando é igual a 3, né? Quando é igual a 3, aqui temos 2 ao cubo, 8. Por isso está aqui, 8. Mais x igual a 3, 3b. Tá certo? Tá aqui. Então, aqui os dois primeiros termos é quando x é igual a 3. E agora, quando x é igual a 0, fica menos. Quando x é igual a 0, 2 elevado a 0 dá 1. Então, fica menos 1 logaritmo ao quadrado de 2. Tá certo? E aqui, bx, quando x é igual a 0, dá 0. Por isso não fica aqui. E essa integral, por hipótese, tem que ser igual a 7. Certo? De aqui, a gente vai calcular o b. Tá certo? Veja que a gente pode simplificar o primeiro, esse termo aqui, com esse termo que está aqui. Certo? Vai ser igual a quanto? A 7. 7 sobre logaritmo ao quadrado de 2. O primeiro com o terceiro. Positivo, né? Aí você pode escrever para o lado direito. Fica essa forma que está aqui. Certo? Ou seja, 7 sobre 3, 1 vezes o logaritmo. E assim, o A vai ser aqui. Veja aqui, 1 sobre o logaritmo neperiano de 2, eu posso escrever da forma logaritmo em base 2 de que forma, né? Aqui vamos usar mudança de variáveis. Mudança de bases. Vamos a passar da base E para a base 2. Isso aqui, por definição, é igual que é o logaritmo em base 2 de 1, né? Sobre logaritmo em base 2 de E. Tá certo? Essa é uma mudança de bases aqui. Deixa eu ver se está certo aqui. É isso aqui. E 2. Isso mesmo. Tudo bem? E o B está como está aqui. Portanto, nós temos encontrado o A e o B. Tá como está aí, né? Tudo bem? Alguma dúvida? Vamos ver aqui. Tudo bem? Que foi o espaço, viajei em uma coisa. Certo, tudo bem. Tá bom. Tudo ok, né? Agora veja aqui para entrar. Agora veja que quando estudamos integrais indefinidas, nós tínhamos as primeiras duas técnicas de integração que nós aprendemos era mudança de variáveis e integração por partes. Essas mesmas técnicas podem ser usadas para a integral definida. Certo? Por exemplo, quando usamos mudança de variáveis, usamos para simplificar ou para facilitar o cálculo da integral.
não é? Colocar numa integral de forma que a gente possa resolver. Só que quando a gente faz mudança de variáveis, o que acontecia com a integral definida, após o resultado final, nós temos que voltar às variáveis originais, tá certo? Voltar àquela mudança de variáveis até chegar. Se a gente começou com a integração com relação a x e obtivemos a primitiva com relação a t, o que acontecia? Você tinha que voltar, não é certo? De tal forma que a primitiva esteja em função de x. Aqui, quando vamos fazer a mudança de variáveis em integral definida, não vai ser necessário voltar às variáveis originais. Por quê? Porque quando já fazemos mudança de variáveis em integral definida, os limites de integração já vão acompanhando as mudanças da integração. Tudo bem? Então, vamos a justificar agora por que vale a mudança de variáveis da integral definida, né? Tá certo. Nós temos aqui a função f de x contínua no intervalo AB, certo? E vamos considerar uma função φ de t injetora. Todo mundo já sabe que é injetora, que foi definida no começo da aula, né, do curso. Injetora significa a função injetora se dados dois números diferentes da variável independente, então as imagens delas são diferentes. Se porventura dado dois números, por exemplo, T1 e T2, e f de T1, φ de T1 é igual a φ de T2, então T1 é igual a T2, certo? Com outras palavras, né? Valores diferentes da variável independente implica valores diferentes da função nesses pontos. Tá bom? Tá, e injetora contínua e a derivada aqui no intervalo, e ela possui derivada no intervalo alfa-beta, tá certo? Essa função aqui. A função φ, estamos exigindo que ela seja injetora, seja contínua, e a derivada dela seja no intervalo que está aqui. Existe a derivada dela nesse intervalo, tá certo? E além do mais, vamos a avaliar. Se você calcula o valor de φ no extremo alfa, esse tem que ser igual a A, e o valor de φ no extremo direito beta é igual a B, tá certo? E vamos exigir também que a função φ, para todo o valor que está no intervalo de alfa beta, a imagem dela está contida no intervalo AB. Ou seja, a função φ de t vai ser igual a x. Tá certo? Veja que satisfaz, né? Quando o φ evaluado no ponto alfa é igual a x é igual a extremo esquerdo desse intervalo que está aqui. Quando t é igual a beta, nós temos φ de beta igual a b. Então, x igual a beta, né? Tá certo? Então, o x pode ser igualado a φ de t. Certo? Com isso, a função composta, veja que nós vamos ter a função, temos f de x. Então, se x é uma função de t, então temos a função composta, não é? É uma função que depende de t, variável t, no intervalo alfa-beta, certo? Porque o t, ele varia no intervalo alfa-beta. Então, por exemplo, quando nós queremos integrar a função f de x no intervalo da b, é a mesma coisa que integrar aqui a função composta, veja aqui, f de φ de t, no intervalo de alfa-beta, porque alfa-beta é onde varia o t. E aqui tem diferencial de x. Diferencial de x é igual a quê? Diferencial, voltamos aqui. Você pega a diferencial aqui, fica diferencial de x igual a diferencial de φ de t. Diferencial de φ de t é igual a quê? É a derivada de φ vezes dt. Porque está aqui, né? Tá certo? Em princípio, essa série 3 é a fórmula de interação por partes. Aqui, o que eu vou fazer aqui na próxima linha é justificativa, né? Mas, em princípio, essa aqui é a fórmula de interação por partes. Interação por partes, não, a mudança de variáveis. Tá certo? Vamos provar essa fórmula? Veja aqui. Vamos considerar os seguintes integrais. Por exemplo, aqui eu tenho a integral que depende de x, certo? Veja que estou integrando com relação a y, no o limite de integração superior depende de x. Portanto, isso aqui vai ser uma função que depende de x. Vou chamar de f grande de x. E aqui, vamos integrar de alfa até t dessa função que está aqui. Então, estamos integrando com relação a z, e o limite superior de integração é uma função depende de t. Portanto, essa função vai depender de t. Vamos chamar psi de t. Certo? A ideia é provar, então, que essas duas são iguais.
certo? Aqui quando t é igual a beta e aqui quando x é igual a b. São iguais, tá certo? Então vamos lá. Vamos aguardar então essas duas expressões que estão aqui. Então, o φ de x, né? O f de x. O f grande de x é igual a f, mas o x não é φ de t, por a mudança de variáveis, né? Então aqui vai ficar a φ de t. Estou trocando aqui x por φ de t. Aqui tem f de y, tá certo? Agora vamos calcular a derivada de f grande pela regra da função composta, né? O que diz aqui? Veja aqui, vou a derivar com relação a t. O que significa isso? Significa que é a derivada de f com relação a x vezes a derivada de x com relação a t. Certo? A derivada de f grande com relação a t, aliás, aqui não é t, não, aqui é x. Aqui troca em t por x. A derivada de f, de f grande, né, com relação a x, vai ser igual a f de x. E a derivada de x com relação a t é igual a φ de t, a filinha de t, tá certo? Isso que tá aqui. Substituindo, né? Então nós temos isso que está aqui. A derivada de f grande com relação a t, essa fórmula que está aqui, né? É igual a quê? Aqui faltou o d também. d de f de x de t, que está aqui, f de x, aqui, vezes dx de t, que está aqui, filinha de t. Certo? Não, o f, o x é o quê? O x depende de φ, depende de t, né? Que seria φ de t, substitui aqui. Nós temos aqui, então, né? Nós temos essa expressão que está aqui. Vamos aguardar. Tá bom? Agora vamos para a segunda. Agora vamos calcular a derivada de psi com relação a t. Veja aqui. Volto. Psi está aqui. O psi representa essa integral que está aqui, né? Então, vamos calcular aqui. A derivada de psi com relação a t vai ser igual a f de t com relação a filinha de t. Como podem observar, né? Essa derivada aqui de psi e a derivada de f com relação a x, aqui é x, né? São iguais. São iguais. Então, por exemplo, as funções f grande de x e psi de t, como funções de t, possuem a mesma derivada no intervalo alfa-beta. E por isso se diferenciam só apenas de uma constante, né? Assim, quando t é igual a alfa, vou colocar aqui o carregador. Assim, né? Quando t é igual a alfa, damos que x é igual a A. Certo? Então, temos essa expressão que está aqui. E tanto para f grande como para psi. E essas duas são iguais quando t é igual a alfa, né? Então, e para t igual a beta, nós temos também a mesma igualdade. Portanto, nós temos essa fórmula aprovada que está aqui. Tudo bem? Então, essa foi a prova, então, da forma de interação de mudança de variáveis. Então, veja aqui, quando você substitui uma variável, você vai acompanhar a mudança também das novas variáveis com relação aos limites de integração. Certo? O que vamos a observar diretamente aqui. Vamos a ver alguns exemplos de aplicação dessa fórmula. Tá. Veja aqui, nós vamos a calcular a seguinte integral usando mudança de variáveis, tá certo? Nossa função subintegral vai ser igual a quê? Raiz quadrada de 1 mais x sobre 1 menos x, certo? Essa aqui é nossa função subintegral. E os limites de interação de 0 até raiz quadrada de 2 sobre 2. Veja aqui, observem, a primitiva dessa raiz quadrada é muito complicado. Muito complicado calcular, né? Então vamos a tentar introduzir uma mudança de variáveis. A mudança de variáveis, para poder simplificar a função subintegral, vai ser igual a x igual a cosseno de t. Então, o x vai ser uma função de t e essa função vai ser cosseno de t. Certo? Para nós poder obter o intervalo de 0 a raiz quadrada de 2, vamos a observar que o t tem que mudar de π quartos até π meios. Por quê? Quando t é igual a π meios, por exemplo, né? O que acontece? Cosseno de π meios, 0. Quando t é igual a π quartos, quando t é igual a π quartos, cosseno de π quartos é igual a quê? Raiz quadrada de 2 sobre 2. Tá certo?
E além do mais, nesse intervalo que está aqui, a função cosseno de t, que acontece, ela é decrescente, certo? E ela é injetora nesse intervalo que está aqui. E existe a derivada dela nesse intervalo, certo? Estou escrevendo aqui os valores de φ no intervalo π quartos e no intervalo de π meios, certo? Agora vai calcular a diferencial de x. Aqui pega a diferencial aqui de x igual a diferencial de cosseno. Só que a diferencial de cosseno é o quê? É a derivada do cosseno, que é menos seno de t vezes dt. Aqui. Certo? Então, vamos lá. Então, vamos substituir aqui. Teria 1 mais x sobre 1 menos x. O x é cosseno de t e aqui tem menos cosseno de t. E agora, o que vamos fazer aqui? Qual é o próximo passo aqui? Vamos a multiplicar numerador e denominador por 1 mais cosseno de t. Quando multiplica o numerador por 1 mais cosseno de t, vai ficar 1 mais cosseno de t ao quadrado. Está aqui. E no denominador vai ficar 1 menos cosseno de t vezes 1 mais cosseno de t. Vai ser igual a diferença de quadrados, né? 1 menos cosseno ao quadrado de t. Não é assim? Feito, né? Aqui o numerador eu acompanho ainda, está aqui. E agora o denominador vai ser 1 menos cosseno ao quadrado de t é igual a quê? Seno ao quadrado de t. Não é? Certo? Vejam qual é o próximo passo. Agora vou escrever cosseno de t como se fosse ângulo duplo. Ângulo duplo. O t é ângulo duplo. Então, o ângulo simples vai ser t sobre 2. Agora vou escrever assim. O cosseno de t vai ser igual a quê? 2 vezes cosseno do ângulo, 2 vezes cosseno ao quadrado do ângulo metade, menos 1. Tá vendo? Estou substituindo aqui. Aqui, esse camaradinho aqui. E aqui é fácil, dentro do parênteses, vai simplificar 1 e menos 1, essa diferença, né? Então, aqui. E aqui, o que vai ficar aqui no numerador? Vai ficar 2 vezes cosseno ao quadrado de t meio elevado ao quadrado. O que eu vou fazer aqui? Então, aqui fica 2 cosseno ao quadrado de t meios vezes 2 cosseno ao quadrado de t meio. Certo? Já desenvolvendo esse quadrado aqui. E no denominador, vai ficar seno ao quadrado de t. Seno ao quadrado de t, eu vou escrever como sendo seno de t vezes seno de t. Certo? E o t vai ser ângulo duplo. Então, eu tenho seno do ângulo duplo. O que é igual ao seno do ângulo duplo? Igual a 2 vezes seno do ângulo metade vezes cosseno do ângulo metade. E aqui repito porque eu tenho seno de t vezes seno de t. Tá vendo? 2 aqui. E aqui vamos a cancelar os dois. Aqui, esse 2 cancela com esse 2 com esse 2. Cancelou, né? E outra coisa, aqui tem o cosseno de t e aqui tem o cosseno de t. Vai ficar cosseno ao quadrado de t. Cancelo com um deles. Cosseno ao quadrado de t. Cancelo com um deles. O que ficou? Cosseno ao quadrado de t meios sobre seno ao quadrado de t meios. Porque eu tenho aqui seno. E por definição, isso aí é cotangente ao quadrado de t meios. Tá certo? Então, vejam aqui, então. Eu simplifiquei essa expressão aqui que está dentro da raiz por essa expressão que está aqui. Mais fácil, né? E aqui vamos agora a substituir. Veja aqui, então. Aqui tem uma integral de 0 a primeira. Essa aqui é a nossa integral que nós queremos calcular. Usando a mudança de variáveis. Veja, a mudança de variáveis, o que ficou aqui? Raiz quadrada, e aqui dentro ficou cosseno ao quadrado de t meio. Não é? Ficou assim? O que mais ficou aqui? E aqui vem acompanhando aqui. Veja que quando x é igual a 0, o x é igual a 0. Vamos voltar aqui, para você ver aí. Quando x é igual a 0, o x é igual a 0, o que corresponde? Corresponde ao valor de o π igual a 2. Aliás, o x é igual, o t igual a π meios. Por quê? Porque cosseno de π meios é igual a 0. Então, ao valor de x é igual a 0, corresponde ao valor de t igual a π meios. Por isso que a gente escreveu aqui. Igual a π meios. E ao valor de x é igual a raiz quadrada de 2, voltamos. Quando x é igual a raiz quadrada de 2, vai corresponder ao t π quartos. Está aqui. Voltamos. Está aqui. Π quartos, está certo? Porque agora vamos integrar com relação a t. E aqui temos diferencial de x. Diferencial de x também foi calculado aqui. Vou voltar aqui para vocês verem. Diferencial de x está aqui. Diferencial de x é igual a menos seno de t dt. Está aqui. O que escrevi aqui. O menos já escrevi fora da integral. Tá. E aqui vamos a usar um fato que é da integral definida. O que acontece quando a gente muda os limites de integração? Quando altera, né? O limite inferior de integração
passa a ser limite superior de integração e o limite superior de integração passa a ser limite inferior. Quando você troca o limite de integração, você vai mudar de sinal a integral. Então, como aqui tem menos, já vai ficar aqui normal. Tá vendo que eu mudei os limites de interação e troquei de sinal. Tá certo? Agora, a cotangente, se você aqui, cotangente agora, extrai a raiz quadrada, vai ficar cotangente de t meios. Tá certo? Cotangente de t meios. E a extrai a raiz vai ficar cotangente de t meios, tá certo? Ângulo metade aqui. Cotangente de t meios, você vai escrever como sendo que 1 mais cosseno de t sobre seno de t, é uma propriedade. Por isso que cancela o seno de t. Cancelou. E agora é só calcular a primitiva, né? A primitiva de 1 é t. A primitiva de cosseno de t é seno de t. Aí evalua usando a fórmula Newton-Leibniz de pi quartos a pi meios. Primeiro, quando é pi meios. Aqui fica pi meios, tá vendo? Trocou t por pi meios aqui. Seno de pi meios dá 1, tá aqui. Agora vem o menos. Quando t é igual a pi quartos. Depois ficou menos. E aqui menos. Quando t é igual a pi quartos. Seno de pi quartos, raiz quadrada de 2 sobre 2. E aqui você vai, para simplificar, pi meios menos pi quartos, dá pi quartos. 1, então a expressão seria essa aqui. Tá certo? Então, usando mudança de variáveis, chegamos a esse resultado. Veja que a gente não precisou voltar no final, porque deu um resultado já numérico. Porque a diferença de integração indefinida, né? Integral indefinida, que você, quando chega a primitiva, obtém uma função diferente à variável que começou, por isso que você tem que voltar, né? Aqui não, aqui ele já vai acompanhando a integração, certo? Se você vai mudar a variável, então vai mudar, obviamente, os limites de integração. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Obviamente, esse PDF eu vou postar para vocês acompanharem, né? Com mais calma. E também essa videoaula está sendo gravada, aí vocês podem pausar tranquilamente. Tudo bem? Então vamos a considerar nosso último exemplo. Nosso último exemplo que vamos a considerar é calcular a integral da função exponencial de x sobre 2 mais exponencial de x. E vamos integrar de 1 até 3. Tá certo? Vejam qual a mudança de variável que vamos fazer. A mudança de variável que vamos fazer é exponencial de x é igual a t. Com essa mudança de variáveis, observe aqui, né? O x vai de 1 a 3. Quando o x vai de 1 a 3, o que acontece? O t vai mudar de que forma? Veja aqui. Quando x é igual a 1, o t vai ser igual a e. Tá aqui. Quando x é igual a 3, aqui vai ficar e ao cubo. Então, t vai ser e ao cubo. Certo? Vai acompanhando já a mudança. Então, vejamos o que vai ficar aqui. Aqui, vamos, antes de proceder a mudança de variável, veja aqui. Eu vou escrever o numerador, que é igual a exponencial de x vezes diferencial de x, tá certo? Isso aqui eu vou escrever como sendo diferencial de exponencial de x. Isso aqui é fácil de verificar, né? Porque a diferencial de exponencial é o quê? É a derivada exponencial de x, que é a mesma, exponencial de x, vezes a diferencial de x. Ou seja, essa expressão que está aqui. Uma vez que está aqui, então vamos a proceder à mudança de variáveis. Veja que a mudança de variáveis que é exponencial de xt. Então, aqui vai ficar dt. Aqui vai ficar 2 mais t. Aqui. E aqui vamos a mudar o limite de integração. Quando x é igual a 1, o t é igual a e. Tá aqui. Quando x é igual a 3, o t é ao cubo. Tá aqui. Aqui, escrevendo aqui diferencial de t como sendo diferencial de 2 mais t. Vejam que isso aqui é igual ao diferencial de t, porque aqui ficaria o quê? Diferencial de 2 mais diferencial de t. Porque diferencial de 2 é 0, né? Por que diferencial de 2 é 0? Porque a derivada de 2 dá 0. Isso aqui eu fiz aqui, sobretudo, para calcular diretamente a integral. Aqui, vejam aqui, então, né? A variável de integração aqui vai ser 2 mais t. E a variável da função vai ser 2 mais t. Então, por isso, considerar diretamente. Então, a primitiva vai ser igual ao logaritmo neperiano de t mais 2. Aqui eu não escrevo módulo, por quê? Porque o t é positivo. Certo? Então, logaritmo neperiano de t mais 2, quando t varia de e até e ao cubo. Substituindo, quando t igual a e ao cubo, tenho aqui com mais, e agora
com menos quando t igual a e menos. E aqui usando a propriedade do logaritmo, que é o logaritmo da diferença, quando tem a mesma base, é igual ao logaritmo da divisão, né? Certo? Tudo bem? Assim nós terminamos então nossa videoaula de hoje.